Olá! Hoje eu vou falar sobre bifosfonatos na movimentação ortodôntica. Essa foi uma pergunta muito importante que fizeram e eu sou Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, que se propõe a compartilhar conhecimento sobre essa periodontia de todos os dias e como a movimentação ortodôntica acontece no periodonto, que envolve osso, ligamento, cemento e tecido ósseo também. Então eu estou aqui para compartilhar algum conhecimento sobre esse assunto. O que eu vou falar hoje está muito baseado num artigo muito interessante do professor Alberto Consolaro, em que o nome é Os bifosfonatos e o tratamento ortodôntico, análise criteriosa e conhecimento prévio são necessários. Para a gente conseguir responder aquela pergunta assim, pode fazer o tratamento ortodôntico em quem usa bifosfonato? Ou, extrapolando para também outras questões, posso movimentar os dentes? Ou os dentes não vão se movimentar mais para pacientes que usam bifosfonato? É uma verdade? Se você já ouviu falar isso é verdade, isso é mentira? Vai fazer o tratamento, não vai? Pode fazer uma cirurgia periodontal? Posso fazer uma exodontia? Posso colocar um implante? Posso tracionar um dente não irrompido? Como funciona isso, já que hoje nós temos pacientes que estão vivendo cada vez mais por mais tempo e a gente acaba tendo toda essa história muito controvertida em relação aos bifosfonatos. Na verdade, assim, o que são esses medicamentos? Os bifosfonatos são uma classe de medicamento muito utilizados no tratamento ou na prevenção de osteopenia e osteoporose. Osteopenia é quando a gente já está numa situação de diminuição da massa óssea e osteoporose é quando a diminuição dessa massa óssea ela já ficou muito grande. E os bifosfonatos são medicamentos análogos a uma substância que já existe no corpo, que são os pirofosfatos. Mas os pirofosfatos que nós temos no corpo, eles são muito instáveis por via oral. Então eles desenvolveram uma medicação que ela é resistente, que são os medicamentos à base de bifosfonato. Eles podem ser ingeridos via oral, mas ainda assim eles têm uma absorção demorada. É uma medicação que o paciente vai dizer que se toma via oral uma vez por semana, em jejum, com água morna, ele tem que ficar meia hora de pé, não vai ingerir nada, porque se não for com água morna em jejum, a absorção desse medicamento vai ser menor. E ele demora muito tempo para conseguir se absorver e se incorporar na matriz óssea e da mesma forma demora muito ou talvez jamais vai ser removido dessa matriz óssea, ficando nesse tecido ósseo. Existe também o uso de bifosfonatos em via intramuscular. Esse uso intramuscular de bifosfonatos são os mais relacionados com efeitos adversos como osteonecrose ou osteomielites, mas eles acabam tendo um uso muito específico em geral para os pacientes que acabam tendo problemas no metabolismo ósseo relacionado a doenças ósseas, principalmente tumores malignos ou doença de Paget ou mieloma múltiplo, o que quer que seja. Esses medicamentos eles interferem na remodelação óssea acelerada ou desordenada, regulando. Não são medicamentos que paralisam a perda óssea. Às vezes de uma forma simples ou o médico ou a gente mesmo pode acabar dizendo isso, mas a verdade é que se regula essa reabsorção. E eles ficam incorporados nessa matriz, atrapalhando o processo de reabsorção óssea. E ele é muito importante na manutenção de qualidade de vida dos pacientes que realmente necessitam desse tipo de paralisação ou de reorganização da remodelação óssea. E o mecanismo de ação dos bifosfonatos é que eles são lentamente incorporados à matriz óssea e um dos mecanismos mais conhecidos é que quando eles são transportados através do citoplasma dos osteoclastos, que são as células que fazem a reabsorção óssea, eles acabam gerando uma série de eventos bioquímicos e esses eventos bioquímicos acabam por induzir a apoptose. A apoptose é um mecanismo de morte induzida ou morte natural das células, onde não existe um derramamento enzimático, não causando inflamação nem destruição tecidual. E por isso que ele é tão interessante. Como ele causa a morte dos clastos ou osteoclastos, ele acaba regulando essa reabsorção óssea.
Também já me fizeram a seguinte pergunta: olha, eu fiquei confuso porque em alguns lugares eu acabei lendo que bifosfonato é ruim porque interfere no metabolismo ósseo, mas em alguns outros lugares acabei lendo sobre bifosfonatos no tratamento de doença periodontal, na paralisação da reabsorção da matriz óssea. Sim, existem estudos sobre isso, tudo ainda em área experimental, não existe nada ainda científico em relação à doença periodontal, mas em relação à paralisação, ao tratamento de osteoporose, osteopenia, tumores malignos ou várias outras doenças onde se necessita melhorar essa remodelação óssea, é uma medicação excelente, de muito boa escolha para eles. E existem também alguns efeitos adversos, como por exemplo a osteonecrose dos maxilares. E essa osteonecrose dos maxilares, quando começou a surgir, ela causou bastante espanto para toda a comunidade científica, porque até então os bifosfonatos eram medicações bastante seguras e com poucos efeitos adversos, mas que uma vez que começou a se observar esses efeitos de osteonecrose dos maxilares, a comunidade científica ficou assustada e bastante temerosa em relação a isso. Quando acontece, geralmente são áreas de sequestro ósseo. Na verdade, o osso começa a se desprender sozinho e isso começa a causar uma inflamação local, e quando ele tem contaminação com o meio bucal, acontece uma infecção, e essa então é a osteomielite. Acontece a infecção dessa matriz óssea. Já se estudou muito sobre qual é o melhor tratamento, se o tratamento vai ser cirúrgico ou não cirúrgico. O tratamento já foi sugerido que se fosse ressectivo, se abria o retalho, removia os sequestros ósseos, se irrigava. Ultimamente tem se falado muito em relação a uma terapia conservadora e principalmente baseada ou em laser terapia para melhora dos tecidos circunjacentes e de antissépticos de uso local. Mas obviamente tudo depende da situação da osteonecrose dos maxilares. Hoje eu não vou me aprofundar muito em relação a esse tratamento e eu vou focar muito nessa questão, pode ou não pode fazer a movimentação ortodôntica, tá? O que se sabe é que existem duas condições para que a gente tenha problemas de osteonecrose ou osteomielite no uso de bifosfonatos, onde eles falam sobre as causas locais e as causas de base. Causa local é que, em geral, a gente vai ter osteonecrose dos maxilares seguido ou relacionado a alguma condição local. Por exemplo, uma prótese que seja traumatizante, uma prótese total traumatizante, uma prótese parcial removível traumatizante, uma exodontia, um tratamento endodôntico, até uma movimentação ortodôntica, áreas irradiadas. Essas são as causas locais que podem predispor a uma osteonecrose. Predispor. E existem algumas situações que são as situações de base, que também podem acabar predispondo até uma osteonecrose. Por exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento de algum tumor maligno, a área ser irradiada, diabetes mellitus, etilismo, tabagismo, algum problema de base que predispõe o indivíduo a ter um problema maior. Então, em relação aos bifosfonatos, é muito importante que a gente consiga enxergar o paciente como um todo e ver todas essas situações. Porque sobre o mecanismo de ação, ele atua sobre os clastos, ele atua sobre a diminuição da sobrevivência dos clastos, ele é muito incorporado à matriz óssea e com isso diminui a taxa de reabsorção. Agora, em relação aos bifosfonatos e ao tratamento ortodôntico, se sabe que os bifosfonatos são reguladores da reabsorção óssea. Eles não são inibidores, eles são apenas reguladores. Como eles são reguladores, eles regulam a remodelação desordenada. E isso é muito comum, principalmente causada pela osteoporose por carência estrogênica, ou seja, diminui o nível de estrógenos, e essa diminuição dos níveis de estrógeno muito comuns na menopausa, elas acabam predispondo à osteoporose ou à osteopenia. É por isso que é muito comum quando a mulher acaba chegando em meia idade, nessa situação acaba se detectando a osteoporose
e a osteopenia e acaba se prescrevendo esse tipo de medicação. Então, não há evidências de que o uso dessas drogas acabem contraindicando o tratamento ortodôntico simultâneo ao uso dos bifosfonatos. E aqui eu vou deixar descrito todos os estudos, alguns dos estudos científicos, dos muitos estudos sérios que já foram falados em relação a tratamento ortodôntico e uso de bifosfonatos. Então, por exemplo, olha, reabsorções radiculares durante o tratamento ortodôntico e a dinâmica da remodelação óssea durante a hipocalcemia e tratamento com bifosfonatos. Então, estuda bifosfonato, movimentação ortodôntica e aqui foi comprovado que não existe interferência. Outro estudo, ancoragem e efeitos retentivos dos bifosfonatos na movimentação dentária em ratos. Também não conseguiram comprovar nenhum dos efeitos. Influência dos bifosfonatos na movimentação dentária induzida, na frequência e nas dimensões das reabsorções radiculares associadas, que é uma tese de doutorado. Esse e tantos outros estudos acabaram dizendo que não existe interferência do uso de bifosfonatos na movimentação ortodôntica. Eu queria colocar um parênteses sobre uma opinião muito pessoal sobre todas essas questões, de que existe uma tendência brasileira muito medicalizadora, muito da medicação para a osteoporose, como se a osteoporose fosse uma questão inevitável. Um dia as mulheres terão, um dia as pessoas terão osteoporose e o dia que elas tiverem, elas farão uso dos bifosfonatos. Se um dia elas fizerem uso dos bifosfonatos e a média da menopausa brasileira é em torno de 47 anos, que para nós é muito jovem, e vamos dizer que com 47 anos foi detectada uma osteopenia, e aos 50 anos essa mulher resolveu fazer tratamento ortodôntico por N motivos, porque chegou a vez dela, porque ela quer ficar mais bonita, porque ela tem dores de cabeça, porque tem indicação para tratamento ortodôntico, por N motivos, porque quer fazer instalação de implantes, os dentes eles estão migrados, precisaria colocar numa posição melhor. São muitos os motivos que levam as pessoas a escolherem colocar aparelho ortodôntico depois de uma certa idade. E a pessoa faz uso de bifosfonato. Então, uma posição é dizer que não existe interferência, que pode colocar, que a gente não tem base científica para dizer que não existe movimentação ortodôntica nas mulheres ou nas pessoas que entraram na menopausa. Mas a gente tem que dizer que existe a modulação hormonal bioidêntica para as pessoas que têm formação, tanto os profissionais da área de saúde como os dentistas ou os médicos com essa formação específica. A gente precisa dizer para as pessoas que a osteoporose ou osteopenia é prevenível e ela é reversível através da atividade física forte, de carga. Eu tenho muitos pacientes que são educadores físicos e eu acabo falando da importância da profissão deles, e uma paciente me chamou muito a atenção porque ela é personal trainer de idosos e ela me fala dos muitos casos dos idosos que ela atendia, onde ela conseguiu acompanhar pessoalmente a reversão da osteopenia ou osteoporose. Então, aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, sim, ok, tudo bem, existe a possibilidade de fazer tratamento ortodôntico com o uso de bifosfonatos, mas existe também a possibilidade de reversão de osteopenia e osteoporose. A gente não pode falar isso para todo mundo. Por quê? Se a osteoporose estiver num nível tão grave a ponto de que a medicação vai prevenir uma fratura de fêmur ou uma fratura de coluna, obviamente a pessoa tem que começar a fazer o uso dessa medicação o quanto antes. Mas a gente tem que orientar o paciente como profissional de saúde que o paciente, depois dos 40, ele deve procurar um ortopedista no seguinte termo: oi ortopedista, eu tô aqui porque eu já fiz 40 anos, ou 45, e eu gostaria de fazer uma análise, um exame de densitometria óssea para saber como está a saúde dos meus ossos. E a partir daqui, a gente não precisa recorrer a esse exame somente quando você está morrendo de dor e ali muito tarde acabar descobrindo que você tem uma osteoporose muito avançada.
e nesse momento de risco de fratura ou de dano permanente, onde fica muito difícil a reversão. É muito mais fácil a gente falar isso para o paciente preventivamente com um profissional de saúde do que a gente esperar que esse problema venha. E vocês não têm noção do quanto os pacientes acabam ficando agradecidos quando a gente acaba dando essa orientação. Como profissional de saúde, como implantodontista, como periodontista, como ortodontista, vale a pena a gente dizer para o paciente, você faz atividade física regular? Paciente, você já fez 40 anos, que tal você passar para o médico e preventivamente você pedir um exame de densitometria óssea para saber como estão os seus ossos, porque é possível a reversão. Do ponto de vista médico, eu vou dizer que passei por uma experiência que a minha filha precisou ir para o ortopedista para um machucadinho no pé e eu perguntei o que ele acha sobre a reversão de osteopenia e osteoporose com atividade física. Meio que ele revirou os olhos para dizer assim, mas ninguém faz, né? Aí a gente começa a entrar num círculo vicioso de desânimo e dizer que as coisas não funcionam. Olha, no Periodiário a gente fala tanto sobre prevenção e aqui eu também vou falar sobre prevenção de osteoporose. Não importa se eu sou dentista. E também porque eu sou dentista, eu tenho dentes nesse osso. E esse osso não está só na boca, está no corpo todo. A gente precisa sim orientar os pacientes que é possível prevenir, que é possível, se houver na sua cidade alguém que trabalhe com modulação hormonal bioidêntica, que trabalhe muito bem, que acabe indo para esse profissional. Pergunta quem faz. Quer saber? Pergunta lá na farmácia de manipulação qual é o médico, qual é o profissional de saúde que pede muito esse tipo de prescrição e aí vai lá e consulta com a pessoa. É uma das possibilidades. Não faz atividade física? Então vai lá e faz. Orienta o paciente que tem que fazer. Porque sim, o que a gente quer dizer é que o paciente pode fazer movimentação ortodôntica, ele pode instalar implantes quando faz uso de bifosfonatos, mas a vida é longa e que dirá se o paciente um dia tiver um diabetes descompensado ou descompensar o diabetes dele, o diabetes está crescente na sociedade, ou que ele venha ter uma doença maligna, ou que ele venha ter um problema de tireoide, seja hipo ou seja hiper, e tudo isso acabar bagunçando todo o metabolismo ósseo e acabar predispondo a um problema muito mais grave, que é a osteonecrose ou osteomielite quando tem infecção dos maxilares. Então, estou para dizer que cientificamente não existe comprovação científica para dizer que existe problema. Não tem, que é possível usar e os casos são raros. Eles estão em torno de 2 a 3%, mas o 2 a 3%, se o seu paciente estiver incluído, ele vai ter um problema muito sério. E esses problemas, eles estão muito relacionados ao problema de base sistêmico e a um problema local que ele possa vir a ter, ou que ele possa ter passado por um tratamento ortodôntico, endodôntico, exodôntico ou uma cirurgia, o que quer que seja um trauma local, isso pode acabar virando um complicador. Então, se o paciente já estiver tomando a medicação, ok, a gente sabe, mantém o paciente ciente. E a outra coisa que a literatura ela concorda muito é que o nível de higiene bucal ela é muito importante para a manutenção da saúde, para a diminuição dos riscos dos pacientes que fazem uso de bifosfonatos. Porque a carga microbiana ela acaba virando mais um fator que pode predispor a problemas. Então, as manutenções periodontais preventivas, elas são fundamentais para a diminuição da taxa de complicações para os usuários de bifosfonatos. Isso é científico, tem uma série de trabalhos científicos já falando sobre isso. Então, mais do que nunca, a gente na Periodiária fala demais em prevenção, em manutenção preventiva. E agora eu vou falar também e falo muito para todos os pacientes, principalmente aqueles antes de colocar implante, que é importante que se cuide e que não importa a idade, porque os implantes vão ser para sempre, os dentes vão ser para sempre, os ossos vão ser para sempre, que cuidem e que façam essa prevenção. Para falar sobre, então, mais um pouquinho sobre o risco de osteomielite, ou seja, uma osteonecrose que acaba inflamando, infeccionando e uma vez que tenha contato ao meio bucal, ele pode ter uma infecção. Essa infecção pode ter grandes dimensões conforme o tamanho do sequestro ósseo que venha a sair da boca. O risco de osteomielite, ele é maior para os pacientes que têm baixa capacidade reacional, ou seja, aqueles pacientes que têm diminuído a sua capacidade de reação. Não significa
que o bifosfonato seja uma medicação que acabe alterando o sistema de defesa do paciente. Em algum lugar, em algum momento eu falei que o bifosfonato acaba alterando alguma coisa do sistema de defesa? Não, bifosfonato se incorpora na matriz óssea e acaba alterando a vida dos clastos, dos osteoclastos, mas nada em relação à resposta imunológica. Então por que vai ter infecção? Por que vai ter osteomielite? Por conta dessa taxa, dessa diminuição da capacidade de reação local do indivíduo. Então, olha, tecidos irradiados ou qualquer tecido que tenha uma capacidade reacional diminuída, como os pacientes que têm diabetes, etilistas, tabagistas, ou que ele tem uma higiene bucal muito ruim, onde aumenta a carga microbiana para uma situação bucal onde acaba tendo uma predisposição maior. Então, tudo isso acaba aumentando a chance. Mas não existe evidência científica de que os bifosfonatos predispõem à osteomielite. Isso não tem. Mas sim, o estado debilitado do paciente, se o paciente estiver debilitado, ele vai ter um aumento da possibilidade de ter essa osteomielite. Então, por exemplo, anemia, diabetes mellitus descompensado, leucemia, imunossupressão, algum tipo de neoplasia maligna ou algumas doenças ósseas esclerosantes, como doença de Paget, displasia cemento-óssea florida. A gente precisa entender que existem as condições sistêmicas, as condições de base e as locais, que elas independem da ingestão ou não dos bifosfonatos, mas se tiver esses problemas de base mais a ingestão de bifosfonato, aí sim a gente vai ter problemas. E o exame do CTX. O exame do CTX é um marcador específico de reabsorção óssea. Ele se chama a dosagem do telopeptídeo C terminal ou a dosagem do colágeno tipo 1. Toda vez que a gente tem uma reabsorção óssea aumentada, a gente tem um aumento da taxa dessas moléculas, desse CTX, por isso que é um marcador. Quando a gente tem em quantidade maior, a gente tem maior taxa de reabsorção. Quando a gente tem em menor, a gente tem menor taxa de reabsorção. Mas isso pode ser um monte de coisas. Por exemplo, criança vai ter mais CTX, doença de Paget, osteoporose, osteomalácia e osteodistrofia, hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, corticoide, muita coisa acaba aumentando isso. Então é um exame muito inespecífico. Ele é muito sensível, onde em picogramas a gente consegue dosar esse CTX, mas ele é muito inespecífico, porque a única coisa que ele vai dizer é que tem alta taxa de reabsorção óssea. E que a gente vai tomar mais cuidado quando essa taxa de reabsorção ela é muito baixa. Então, tanto para a movimentação ortodôntica quanto para a instalação de implantes dentários, os valores menores do que 150 picogramas por ml, eles vão ser valores que a gente vai tomar um pouco de cuidado, a gente vai pedir autorização para o médico, se é possível a suspensão da droga, a gente de maneira nenhuma pode mandar o paciente suspender a medicação, quem vai decidir isso é o médico com base no risco que ele tem. Porque o médico vai saber qual é o real risco dele ter uma complicação, de ter uma fratura de vértebra ou de colo de fêmur, qual é o risco disso, qual é o maior perigo. Isso é responsabilidade do médico. Então a gente vai se comunicar, vai mandar uma cartinha ou vai entrar em contato telefônico para que o paciente converse com o médico e tenha essa resposta, se ele vai poder suspender, para que então melhore essa taxa de metabolismo ósseo para que ele possa fazer a cirurgia. Ainda assim, como os bifosfonatos ficam muito incorporados firmemente ao tecido ósseo, a gente tem uma demora muito grande e talvez ele jamais seja totalmente eliminado do tecido ósseo, porque ele acaba sendo incorporado e acaba ficando ali e acaba diminuindo então muito essa taxa de reabsorção ou remodelação. O que se diz hoje é que talvez não haja grandes ganhos no uso de bifosfonatos por via oral por muitos anos, talvez por mais de 3 anos não haja tantos ganhos mais, tudo que já tinha que ser incorporado de bifosfonato acabou ficando, mas não muito mais. Mas isso também precisa ser conversado com o médico, e que os maiores
efeitos adversos são os pacientes que acabam achando que aquilo é um cálcio e acabam tomando os bifosfonatos por 5 anos, 10 anos, por puro desconhecimento dos efeitos adversos. A ciência também não tinha esse conhecimento e os médicos também não. Então, se entendia que era uma droga aparentemente sem efeitos adversos, só com benefícios, sendo que os pacientes que fazem longo uso ou fazem uso do bifosfonato via intramuscular são aqueles que acabam tendo mais efeitos adversos. Enfim, quando falamos de pacientes normais, são raríssimos os casos de complicações. É possível sim que se use em pacientes normais para tratamento ortodôntico, não interfere na remodelação óssea, não interfere na instalação de implantes, não interfere nas exodontias, mas o mais importante é que a gente veja um paciente como um todo, que a gente oriente em relação à prevenção de osteoporose e osteopenia, oriente em relação ao tempo de uso do bifosfonato, para que ele acabe revendo com o seu médico se já não seria um bom momento para suspensão dessa droga, e revendo a sua questão tanto local de cavidade bucal, para ver se existe uma boa higiene, uma boa condição dos tecidos dentários, e para que o paciente também esteja numa boa situação de saúde geral, que a sua situação de base de saúde esteja boa, para que, enfim, essas medicações de uso sistêmico tenham o mínimo de efeito sobre os tecidos bucais. Se você gostou desse vídeo, curte, dá o seu joinha, compartilha, comenta, porque no online é muito importante que a gente fique sabendo qual foi a sua opinião, o que você acha, se você tem alguma dúvida a mais, se você gostaria que mais algum conteúdo fosse colocado aqui, escreve aqui que eu respondo assim que eu puder. Até o próximo vídeo!